Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. No início do ano de 2021, eu gravei uma mensagem com o título de Desperta, tu que dormes, uma mensagem escatológica para despertarmos para a vinda de Jesus. E como eu iniciei um ano com uma mensagem escatológica, eu quero terminar o ano de 2021 com mais uma mensagem escatológica. E desde o início da pandemia, no final do ano de 2019 até o final do ano de 2021, milhares de pessoas chegaram ao óbito e uma preocupação com os assuntos relacionados ao fim dos tempos aumentou muito na igreja e também entre os incrédulos que negam a vinda de Cristo. E uma pandemia alastrando o mundo, muitas pessoas chegando a óbito, conflitos entre as nações, rumores de guerras, conflito entre as grandes potências internacionais. E não é de surpreender que os falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores aproveitaram esse contexto para proferir mensagens enganosas. E eles aproveitaram esse contexto para proferir mensagens falsas acerca do fim. Quem de vocês não escutou algum pregador dizendo assim: nós somos a última geração, estamos no fim, a pandemia é um sinal do fim, acabou, o fim chegou. Digite agora mesmo no YouTube com o tema assim: fim dos tempos ou Jesus está voltando. Você verá capas mais sensacionalistas e mentirosas acerca dos assuntos escatológicos. E aliás, qualquer acontecimento global de grandes proporções ou de uma estátua de Alexandre que foi colocada na ONU, muitos descrevem que o anticristo já se manifestou e Jesus está às portas. Mas antes de tirarmos qualquer conclusão precipitada acerca do fim dos tempos, vamos às escrituras. E eu quero destacar uma igreja que teve problemas acerca do assunto dos fins dos tempos. Paulo escreveu a carta para a igreja de Tessalônica para corrigir uma visão equivocada a respeito da vinda de Jesus. Vamos ao texto bíblico do nosso estudo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E o apóstolo Paulo inicia esse versículo com a seguinte admoestação: não quero que vocês sejam ignorantes, mas quantos cristãos hoje em dia são ignorantes acerca dos assuntos relacionados com o fim dos tempos? Claramente os cristãos da igreja de Tessalônica, eles tinham uma visão iminente do retorno de Cristo, ou seja, eles já estavam acreditando que Cristo já estava às portas. E é também evidente que eles tinham interpretado o ensino do apóstolo Paulo em um sentido que Cristo definitivamente estava voltando em breve durante a vida deles. E muitos estavam dizendo, como nos dias de hoje, alarmados: Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Mas a igreja de Tessalonicenses era uma igreja que podemos dizer que aceitava e acreditava em tudo e não examinava a palavra de Deus como os bereanos, e nós encontramos essa referência no livro de Atos. Confira comigo. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E dia após dia os bereanos examinavam as escrituras para ver se os ensinos de Paulo e Silas estão de acordo com a palavra de Deus. E eles faziam isso não por causa de incredulidade, mas sim como uma análise honesta, com o intuito de aprender e crescer espiritualmente. E o apóstolo João escreve essa verdade em sua pequena carta também. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo.
E o exame bíblico das Escrituras, os cristãos de Tessalônica não estavam praticando. E o pior de tudo, a segunda carta de Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, menciona que falsos mestres estavam introduzindo doutrinas e também cartas em nome do apóstolo Paulo para ludibriar os cristãos, pois escrever algo em nome de uma pessoa reconhecida foi uma estratégia desde o início dos falsos mestres gnósticos, já do segundo século. Em inúmeros livros, por exemplo, apócrifos, como Atos de Pedro, Atos de Paulo, Evangelho de Pedro, por aí em diante. E então o apóstolo Paulo, tendo conhecimento disso, exorta os cristãos de Tessalônica. Veja o texto bíblico. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. E os cristãos de Tessalônica interpretavam a vinda de Cristo como súbita, como se ela fosse imediata naquele mesmo momento que eles estavam vivendo. E nessa passagem, a palavra traduzida como não demovais é saleo em grego, que traz o significado de alguém agitado por ondas, ou como um barco em um mar sendo açoitado por várias ondas, jogado de um lado para o outro. A mente dos tessalonicenses estava assim, eles estavam em um barco em alto mar, recebendo várias ondas na sua mente. E o retorno de Cristo se tornou algo tão central em Tessalônica, que eles estavam perdendo a cabeça e muitos já nem queriam trabalhar, porque eles diziam, se Cristo vai voltar, por que nós temos que trabalhar? Isso era uma visão equivocada e o apóstolo Paulo escreveu para corrigir isso. Veja o texto bíblico. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E voltando ao texto de 1 Tessalonicenses, até hoje pessoas com uma compreensão equivocada a respeito desse texto do apóstolo Paulo acreditam que Paulo estava pregando a iminência de Jesus, ou seja, que Jesus já ia voltar nos dias do apóstolo Paulo, e eles se baseiam através desse versículo. Confira comigo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E como nós podemos interpretar o que o apóstolo Paulo escreveu, nós, os que ainda ficarem vivos? Será que Paulo acredita que ele também seria arrebatado? Será que ele aguardava a iminência de Jesus a qualquer momento na sua época? A palavra em grego, perileipo, tem o significado de deixar, permanecer, sobreviver. E a Nova Versão Transformadora é bem clara a respeito da tradução desse texto. Confira comigo. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos. E agora analisa o texto comigo. Os que ficarmos vivos quando o Senhor vier. Uma vírgula faz toda a diferença na interpretação do texto. Os que ainda estiverem vivos. Paulo sabia que ele ia ficar vivo até a volta de Jesus e seria arrebatado. Isso é forçar o texto bíblico. Quem é que vai ficar vivo até a vinda do nosso Senhor? Somente Deus sabe quem estará vivo com a sua vinda. E o apóstolo Paulo, ele não menciona em nenhum dos seus outros escritos que ele sabia a hora ou a vinda de Jesus, ou que ele acreditava que Cristo já retornaria ao seu tempo. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, pois esse era o problema da igreja. Se o apóstolo Paulo ele acreditava que Cristo iria retornar em seu tempo, por que ele não escreveu, por exemplo, em Gálatas, em Romanos, em Coríntios? Estranho, não é? E não esquecemos que o apóstolo Paulo ele estava familiarizado com o sermão escatológico de Jesus, que foi passado por ele por oralidade através dos apóstolos. Confira o texto comigo. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite, quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como
iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. E 18 anos se passaram e o apóstolo Paulo estava bem familiarizado com o sermão escatológico de Jesus. E será que Paulo estava acreditando que Jesus iria voltar ao seu tempo? E eu creio que o apóstolo Paulo vivia na expectativa da iminência de Cristo a todo momento, mesmo sem saber quando Cristo iria voltar. Isso deveria ser imitado por todo cristão. Isso que impulsionava o ministério do apóstolo Paulo. E não existia alguém com tanta ambição pelo reino de Deus como o apóstolo. Ele era alguém que não era apenas um ouvinte da mensagem, mas também alguém praticante. Então, aceitar uma explicação de muitos eruditos e céticos das Sagradas Escrituras, por exemplo, como Bart Ehrman, que ele alegou que Paulo pregava a iminência de Jesus, é um erro teológico muito equivocado. E isso é forçar o texto a dizer algo que ele não está dizendo. Paulo vivia na iminência de Jesus devido à sua paixão pelo Evangelho, pelo retorno de Cristo, pela consumação de todas as coisas, pela libertação do pecado. Cristo mudou a vida de Paulo e o seu maior anseio era ser achado em Cristo. E se Paulo acreditava que Jesus iria voltar ao seu tempo, meus irmãos, porque tantas cartas de recomendação como Coríntios, como ordem, decência no culto, Filipenses, ele já estava mencionando sobre bispos e uma estrutura eclesiástica em seus tempos, e ter uma estrutura entre os cristãos. Ou seja, meus irmãos, porque ter uma estrutura eclesiástica na igreja, a volta de Jesus não é iminente, não é no tempo de Paulo? Por que ter tudo isso? Essa interpretação de texto, ela encontra várias brechas e prova-se falha no final. E retornando agora ao texto de 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu a epístola, como ressaltei, meus irmãos, para corrigir a visão equivocada dos cristãos do seu tempo. E a carta de Paulo foi escrita 18 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Um dos textos mais antigos que temos no cânon bíblico. Se passaram 18 anos depois da ressurreição de Cristo e muitos estavam sendo enganados que Cristo já tinha retornado. Mas o que Cristo falou no seu sermão? Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E a palavra engano é mencionada no versículo 4, 5, 11 e 24 do Evangelho de Mateus. Jesus enfatizou, meus irmãos, como um bom judeu, para que nós nos atentássemos a essa advertência dele. E é importante nós ressaltarmos que o engano marcará o fim dos tempos. E não é exatamente isso, meus irmãos, que nós vemos nas mídias sociais. Quantos falsos profetas alegam que a pandemia era um sinal da iminência da volta de Jesus, e eles erraram. E observe que Cristo também mencionou que haveria guerras e rumores de guerras, mas se atente, ele disse, ainda não é o fim. O fim, meus irmãos, não virá com uma guerra ou com uma pandemia, por exemplo. Mas qual é o fim? Então você pode se perguntar qual é o sinal do fim. Um dos sinais mais claros da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Veja o que Cristo falou. E será pregado esse Evangelho do reino por todo o mundo para a testemunha de todas as nações. Observe, então virá o fim. E agora, meus irmãos, observe as palavras do nosso Senhor. Ele diz, então virá o fim. O Evangelho avançando no mundo, alcançando os eleitos, é um dos sinais que o fim está cada vez mais próximo. E o Senhor também nos alertou sobre falsas previsões que caracterizariam o fim dos tempos. Marcos, por exemplo, registrando as palavras do apóstolo Pedro em seu Evangelho, escreve isso claramente. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Então, tendo dito isso, nós devemos tomar cuidado com dois extremos acerca do fim dos tempos. O primeiro extremo é a volta de Jesus está próxima e iminente. Não sabemos, meus irmãos, e o extremo é que Cristo está demorando muito para retornar. O próprio Jesus nos alertou que o fim dos tempos seria caracterizado por uma apatia espiritual como nos dias de Noé. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento.
até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E talvez você possa ficar um pouco confuso com as palavras de Jesus e perguntar: o que é de errado em comer, beber, casar? Em 1 Coríntios, por exemplo, o apóstolo Paulo nos exorta a fazer tudo para a glória de Deus. O sentido desse texto de Cristo, meus irmãos, é que quando a nossa alma é absorvida pelas coisas desse mundo, a nossa vida espiritual é negligenciada, não estamos atentos à volta de Cristo, os sinais, e não utilizamos as oportunidades que Deus nos deu para pregar o evangelho às pessoas perdidas. Se essas coisas tomam o lugar da nossa vida espiritual, elas se tornam maldição em nossas vidas. As pessoas nos dias de Noé, meus irmãos, eram incrédulas a respeito do dilúvio, até que ele veio e varreu todos inesperadamente. Eu creio, meus irmãos, que é muito importante nós lembrarmos das palavras do salmista que o apóstolo Pedro também usou em sua carta. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. E se Cristo não retornar daqui 1000 anos, não se esqueça que daqui 10, 30, 60 anos, você pode chegar ao falecimento, pois a nossa vida é como um vapor, um sopro, e você vai se encontrar com Deus de qualquer jeito. Então, não se preocupe na sua perspectiva humana, limitada, parecendo que Deus está demorando para retornar com seus raciocínios filosóficos. Amanhã você pode estar morto. E não espere que Cristo lhe diga essas palavras no dia do juízo final. Louco! Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E que em 2022 nós sejamos mais diligentes estudando a palavra de Deus e não sendo ignorantes acerca das coisas espirituais, pois a ignorância bíblica leva à destruição da nossa alma. E esse foi o último estudo de 2021 e quero desejar aos irmãos um feliz ano novo e que em 2022 nós continuamos também com os nossos estudos pela graça de Deus, prosseguindo para o alvo em nome de Jesus Cristo.